Olá, olá, Malembe, o seu podcast. Não importa onde esteja a nos ouvir ou a nos ver, fique ligado, subscreva o nosso canal, porque hoje vamos ter cá muita comunicação, mas não uma comunicação qualquer. Uma comunicação super rica, onde serão todos com um portfólio de competências muito acima da média. Fiquem ligados. Ao meu lado tem o JPP, fala aí. Boa tarde, Madrino. Boa tarde, espectadores ou telespectadores, ou seja lá como você quiser ser chamado. É um prazer estar aqui. Convido você a marcar o sininho aqui embaixo. Está no ar Malembe, um novo episódio. E hoje recebendo uma convidada de garbo e elegância, cujo o nosso amigo Madrino vai apresentar. Hoje temos nada mais, nada menos do que Érica Chisapa. Érica, formada em jornalismo, nascida no Ambo, propriamente na província, no país, no caso Angola, província, no caso o Ambo, além disso, é fundadora do projeto Ilumina há mais de 5 anos, não é? Exatamente. Então, nada melhor do que a Érica falar-nos mais de si. Muito obrigada pelo convite, Malembe. Devagar se vai longe. Não é como diz na nossa língua em Quimbundo, uma língua africana, particularmente angolana. Malembe se vai longe. Então é exatamente assim que eu comecei, passo a passo, cheguei aonde cheguei. Comecei aos 14 anos como atriz, por acidente de percurso. Nunca foi meu sonho ser atriz, jornalista sim, mas dei por mim, já estava a representar. E só depois é que surge então o jornalismo. E aí, consequentemente, trabalhei 5 anos para a Globo Internacional como repórter para o programa Revista África, mas antes disso eu fui fazer o casting para o filme da Xuxa e os Mistérios da Feiurinha, em que fizemos o casting de cerca de 100 atrizes angolanas, e nas médias finais fiquei eu e a Lesliana Pereira. Perdi o personagem para a Lesliana, mas não perdi de todo, porque foi aí que surgiu uma grande oportunidade, entrar para a Globo e ser repórter. É o que eu costumo dizer. Muitas vezes, quando se fecha uma porta, nem sempre aquela porta que se fechou é o final de tudo. Muitas vezes é o início de uma nova caminhada e uma longa jornada. E foi aí que começou, né? Enquanto jornalista, porque eu começo a trabalhar, estava eu no ano propedêutico e já trabalhava como repórter. Ou seja, eu fui buscar à escola aquilo que era teoria, porque a prática eu já tinha diariamente, e conhecendo a Globo, como todo mundo conhece, já sabe que a Globo é uma grande escola. Então foi lá onde eu fui buscar as minhas primeiras bases. Como atriz, sou atriz há 24 anos, ou seja, eu não me conheço de outra forma. Até então, até há 5 anos, eu achava que eu só podia ser jornalista e atriz. Mas quando dei por mim, já eu tinha mergulhado para o desenvolvimento pessoal, não é? Que começou em mim, não há 5 anos, mas por volta de sensivelmente 7, 8 anos. Mal eu mudei-me para Portugal, foi a altura em que eu reencontrei-me. Longe dos holofotes, e agora? Voltar a respirar aquele ar de liberdade, de não ter os holofotes, apesar de já ter feito algumas coproduções entre Portugal e Angola, ainda assim a minha visibilidade, minha notoriedade cá em Portugal não é tão grande quanto eu tenho em Angola. Então foi chegar, dormir e acordar e dizer, ok, porque uma coisa é tu viste de férias, mas quando vens efetivamente para ficar foi aquele ar de posso ser eu. Estar à vontade, né? Estar à vontade, mas acima de tudo poder ser eu. Não que em Angola não fosse, mas carregava muitos medos. O medo da exposição, o medo de partilhar as minhas ideias e as minhas opiniões. Foi então que aí eu disse, ok, estou num novo país, ninguém me conhece, tenho a oportunidade de poder acordar e não ter os holofotes em mim. Se eu quiser ir ao mercado de qualquer jeito, eu vou, mas sei que não tenho o peso da responsabilidade e da cobrança da própria sociedade em si. Então foi um momento em que eu aprendi a silenciar mais e a ouvir as minhas vozes internas, que eu durante anos não fiz. Eu entro para a televisão, era adolescente, entro para o teatro, era adolescente, em fase de crescimento. Nem sequer eu sabia quem eu era. Mas você ainda é adolescente. Eu acho, você é um carro de Fórmula 1. Porque ele fez uma pergunta, já podíamos terminar o podcast aqui, já está tudo explicado aqui. Mas não. Este é um defeito. Não é defeito. Eu acho que não, eu acho que é bem bom. Nós temos uma dinâmica aqui no programa que o convidado anterior deixa sempre uma pergunta para o convidado que vier a seguir, que no caso é você. No final do programa, nós vamos pedir à Érica para deixar uma pergunta para o convidado que vier depois. No caso, a pergunta é do DJ Barata, ele esteve aqui conosco
e deixou para você, sem saber que era você, a seguinte pergunta. Olá, eu sou Hugo Barata e aqui vai a pergunta. Que força tem a rede social hoje em dia? Muito grande. Hoje em dia eu costumo dizer, nós temos o maior currículo e a maior fonte de oportunidade nas redes sociais. Quem tem visão aproveita da melhor forma. Quem não tem visão não aproveita, perde oportunidades, perde dinheiro, porque eu fiz não digo transição, porque eu não deixei de trabalhar nas outras áreas. Obviamente hoje já não estou muito em frente às câmaras, por opção, estou mais por trás nas produções, porque eu também produzi um filme cá, que é O Imigrante, mas eu recomecei nas redes sociais. Quando eu comecei a fazer a minha formação, eu estava praticamente no final, eu comecei com os vídeos nas redes sociais. Ninguém sabia o que é que estava por trás, mas eu sabia. A minha estratégia de criar consistência durante 6 meses até anunciar publicamente, ok, a Érica já não é só atriz, a Érica já não é só jornalista, a Érica também é treinadora comportamental. Comecei com vídeos que hoje não têm nada a ver com aquilo que eu faço hoje, mas lá atrás eu comecei. E eram só vídeos motivacionais, eu tive alcances exponenciais, tanto que a minha primeira palestra, grande palestra, foi para 3.500 pessoas. Uau, onde é que foi? Foi em Angola. Okay. 3.500 mulheres. A minha primeira grande palestra, só mulheres. Okay. Ou seja, eu já comecei em grande. Eu costumo dizer, muito cuidado, mesmo em informações nas minhas aulas, dou comunicação estratégica, atenção, posicionamento. Acima de tudo, posicionamento nas redes sociais. Eu hoje precisei contratar uma colaboradora e a primeira pergunta foi, envia-me as redes sociais, se faz favor. Porque aquilo que não está no currículo está nas redes sociais. Muitas vezes é um valorzinho que a pessoa nem tem noção. Desde a forma como fala, a forma como senta, a forma como apresenta-se para o cargo em questão, eu precisava ter esta clareza. E numa entrevista tu não consegues ter. Porque é tudo muito cuidado. Mas nas redes sociais, atenção ao que se publica. Mas não poderá ter também informações enviesadas, porque as redes sociais nem sempre dizem respeito à realidade do que é efetivamente também, a pessoa. Muitas vezes cria-se uma realidade. Exatamente. Não é? Cria-se uma realidade de acordo com aquilo que são os padrões impostos pela própria sociedade. Mas pagar este preço é um preço demasiado caro. Criar um personagem e sustentá-lo a vida inteira nas redes sociais é um preço muito caro, em que tu não podes ser tu próprio. Até que ponto? Mas a gente hoje assiste a derrocada, digamos assim, de muitos supostos influencers, inclusive no Brasil, influencers e cantores de funk ligados ao crime, todo mundo sendo preso. Exatamente. A gente vê hoje muitos influencers sofrendo, até sofrendo as consequências do seu mau trabalho, não é? E você disse uma coisa muito bem, paga-se um preço muito caro, mas a verdade é que ninguém consegue enganar todo mundo durante todo o tempo. Como é que você vê essa limpeza, digamos assim, que está a acontecer também nas redes sociais? É bom para todos nós, não é? É bom para todos nós, porque acima de tudo, eu hoje em dia, eu tenho, para quem tem filho, sabe que existe este cuidado, não é? Quando nós entregamos o telemóvel, entregamos um computador, existem esses riscos, não é? Da superexposição e aquilo que vem. Porque se nós analisarmos, hoje em dia o índice de depressão está cada vez mais altíssimo. O índice de ansiedade está cada vez mais altíssimo. O que é a depressão? Excesso de passado. E acima de tudo, nós olharmos para aquilo que é a vida do outro e tentarmos comparar-nos com aquilo, principalmente na adolescência, que é o maior problema, não que na fase adulta não exista, mas na adolescência existe um nível de depressão altíssimo nos últimos tempos. O que é que influenciou isto? As redes sociais também têm uma cota parte de influência naquilo que são esses níveis altíssimos a nível de depressão. O cuidado que se deve ter com as crianças. Eu vou dar um telemóvel, mas também vou instruí-lo. Ou vou filtrar. Vou tentar controlar quem são as pessoas que o meu filho segue. Primeira coisa. Algo que não tem erro. Ir para For You. É só começar a fazer scroll. E vai ter a linha de raciocínio toda da criança. O que é que ele mais gosta? Porque vão aparecer vídeos aleatórios que não têm nada a ver. E aí consegue-se fazer um mapeamento. E na fase adulta também. Porque hoje vivemos pelas cobranças que vão sendo feitas e muitas pessoas acabam por verdar pelo caminho menos desejado, não é? Pelos piores caminhos para conquistarem a tal vulgo fama, o imediatismo. Hoje em dia existem pessoas que não medem o que fazer
em prol desta fama instantânea. Não é? Para poderem estar nas redes sociais, para poderem mostrar que fazem, que são figuras públicas. E é engraçado que nós vemos que estes vídeos são os que mais viralizam. É complicado entrevistar a Érica, porque ela vai... Você bem me disse. Ela vai falando as coisas, você vai anotando mentalmente as perguntas que você quer fazer a seguir, e de repente você está com tanta pergunta na cabeça que já esqueceu qual era, mas eu não esqueci. Me diz uma coisa, Érica. Você disse que tinha que contratar uma pessoa para tratar das redes sociais e pediu para ela mandar as redes sociais. Sim. Quem é que te garante apenas através da visão do trabalho dessa pessoa nas redes sociais que além de trabalhar bem, também é uma boa pessoa? Enquanto analista comportamental eu consigo ver. Existem coisinhas que nós não conseguimos esconder. Desde a forma como falamos, a forma como nós falamos, o tom de voz que nós usamos, ele revela muito mais sobre quem nós somos. Então você já está analisando aqui, né? Eu pensei o mesmo. Já estamos sendo analisados aqui, ainda bem. Eu gosto disso. Fala muito mais sobre quem nós somos do que qualquer palavra que possamos dizer. Se estamos inseguros, se não estamos inseguros, se somos pessoas bem resolvidas ou não, só pelo tom de voz nós conseguimos identificar isto. Se é uma pessoa que carrega muitas dores, muitos traumas, também conseguimos ver. E pessoas inseguras, nós precisamos trabalhar na base. Qual é a raiz do medo? Porque é que ela é tão insegura? Isto eu num vídeo muitas vezes consigo ver. No andar consigo ver. Existe muita coisa que o currículo não mostra. As grandes empresas hoje em dia, elas contratam pelo CV e demitem pelo comportamento. E outras já vão demitindo por aquilo que são os valores e princípios. Existem valores que são inegociáveis e, sem querer, as pessoas acabam por deixar em xeque aquilo que seria o motivo para a sua contratação. Será que nós devemos misturar? Não, eu sou o ser humano. Enquanto ser humano a minha postura é uma, mas enquanto profissional a minha postura é outra. Mas existem áreas que são chaves que nós não podemos dissociar uma pessoa da outra. Eu, enquanto ser humano, sou uma, mas se forem as minhas redes sociais, é o que eu passo para todos os meus alunos. Congruência. Enquanto profissional, principalmente no desenvolvimento humano, vemos muita gente a apostar e a pregar uma certa prosperidade que não é prosperidade, que é simplesmente eu iria usar um termo muito forte, mas não... para enganar as pessoas. Esse é o termo forte? Para enganar, algo mais bombástico, para manipular as pessoas. Tenho muitos colegas da minha área que o fazem. Pregar prosperidade, vou alugar um carro, vou mostrar uma casa, vou dizer que ganho 6 milhões, faturo 6 milhões, ostentar uma vida que não é. Tudo bem que existe aquela frase, finja, minta, até que se torne realidade, mas também não exageremos. Porque muitos de nós é que está a colocar uma arma na cabeça dos seus coaches, não é? Portanto, é sobre equilíbrio. É sobre não pregar uma falsa realidade. Porque existem metas, não é? Nós traçamos metas, mas até que ponto aquela meta é demasiado ousada? Tem um preço por trás. Será que eu estou disposta realmente a pagar este preço? Será que é execuível? Porque nós vemos resultados. Nós não vemos os palcos. Nós não vemos os momentos de frustração. Eu quero imitar a vida da Érica que está nas redes sociais, mas a Érica não posta os momentos de branco. Eu escrevi este livro em 4 anos. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar. Sim, mas houve momentos em que eu tive um branco criativo, em que eu olhava e dizia, não consigo. Fechava o telemóvel, largava, porque eu trabalho muitas vezes no telefone, não é? Muitas vezes. Às vezes estou deitada, vem uma ideia, seguro o telemóvel, já estou eu a escrever. Bloco de notas, tal? Sim, bloco de notas, pronto, retira-me o telemóvel, acabou a minha vida. São 3 fontes, computador, agenda e telemóvel. Não consigo dissociar um do outro. E, entretanto, voltando à pergunta, as redes sociais. Hoje em dia é possível. Temos que ter muito cuidado com aquilo que postamos nas redes sociais, com o nosso posicionamento nas redes sociais e, acima de tudo, saber o que é que nós queremos. A pergunta não é das redes sociais, é como é que você consegue perceber através do que a pessoa publica que atrás daquelas publicações ou atrás daquele trabalho feito por aquela pessoa está uma pessoa íntegra. Os valores, nós conseguimos mostrar aquilo que são os nossos valores publicamente. Você nunca nas redes sociais. Eu queria chegar aqui aí também. Até agora não. Você nunca pegou um narcisista? No passado sim. Por acaso eu revelo no livro, tenho ali a minha história, eu já tive um encontro
com o narcisista, não são vários, porque lá está. A própria história em si, a minha história levou-me a ter relacionamentos com narcisistas no passado. Normalmente, mulheres que crescem sem pai, elas carregam um vazio. E este vazio tem eco. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser amada o suficiente, o medo de não ser aceite, o medo e a necessidade de ter de agradar a tempo inteiro. Então, o narcisista, ele é muito estratega, ele é muito intenso. E como superaste esses medos? Autoconhecimento. Por isso é que é a voz de uma mulher silenciada para uma mulher iluminada. Eu hoje falo com propriedade, porque eu no passado, apesar de trabalhar na área, apesar da exposição, mas eu carregava muitos medos. Eu não partilhava, enquanto jornalista tinha aquela máxima de que o jornalista é isento, o jornalista não pode partilhar aquilo que são as suas ideias, aquilo que são as suas opiniões, o jornalista está ali simplesmente para transmitir o que é a informação e não mostrar aquilo que é o seu ponto de vista. Tanto que quando eu fui fazer entretenimento, tive ali um problema muito grande, porque eu ficava na saia justa, assim, até que ponto eu posso mostrar a Érica, não posso mostrar a Érica, não. E então, aquele conflito interno, se eu disser alguma coisa que o público não gosta, eu poderei ser julgada, lidar com os comentários. Eu fazia uma publicação, se não tivesse comentários, passado uns minutos, eu apagava. Ou se tivesse um comentário negativo, eu ia para lá, apagava o comentário e apagava a publicação. É mesmo? Sim. E hoje, quando você vê um comentário negativo? Eu deixo. Eu deixo, não estou para dar palco a ninguém. Nem respondo, nem nada. Mas o que é que você conseguiu controlar? A atitude de apagar? Ou você conseguiu controlar a emoção em ler uma crítica a você? Não. Nenhuma nem outra. Eu controlei primeiro quem eu sou, enquanto ser humano. As minhas capacidades, aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que é a minha autoestima, eu fortaleci a minha autoestima, ok? Independentemente de qualquer comentário nas redes sociais, eu sei quem eu sou e eu sei com que objetivo eu publiquei. Se alcançar 5.000 pessoas, boa. Se alcançar 3 milhões de pessoas, muito bom. Mas também se não alcançar ninguém, se tiver uma única pessoa, não é sobre os comentários. Muito menos sobre os aplausos. É sobre uma mensagem que eu quero transmitir. E se for para 5.000, tudo bem, mas se for para 3.000, muito bem. É sobre saberes quem és tu e, acima de tudo, qual é o teu propósito de vida. Aquilo que tu queres para ti. Não o que o mundo espera, mas quem tu és enquanto ser humano. Eu hoje sei quem eu sou enquanto mulher. Mas isso era o que Sócrates, não é? Que não é o primeiro-ministro, atenção. Nós estamos a falar do ex-primeiro-ministro, aliás. Isso era o que Sócrates defendia, né? Que você tem que conhecer a si próprio. Como é que você consegue viver num mundo sabendo quem você é, cercada de pessoas que estão mais perdidas do que minhoca em galinheiro? Eu hoje em dia, eu olho isso como missão. Missão. Eu vejo um comentário nas redes sociais com uma carga extremamente negativa. Essa pessoa não está bem, coitada. Precisa de ajuda. Mas, Érica, isso é o que a gente vê o tempo todo, é o dia a dia. A todo momento, a toda hora, sobre o que a Cristina Ferreira disse, sobre a atriz que está passando férias em Cabo Verde e usou um biquíni que não podia. É o tempo todo, a toda hora, a todo momento. Se eu estiver bem resolvida internamente, eu não tenho tempo para criticar os outros. Você. Isto serve para todo mundo. Quem está bem internamente não tem tempo nem a necessidade de criticar os outros. Mas então nós estamos perdidos, Érica. Estamos porque a gente vive, nós somos umas ilhas, e me permita... Vivemos em efeito manada. Sim. E o que é que acontece? Muitas vezes nós somos sequestrados emocionalmente. Saímos de manhã, eu já saí mal disposta, estou no trânsito, de repente alguém tenta passar em frente e eu vai para isso, vai para aquilo. Esta pessoa recebe esta mesma emoção, vai depositar no colega quando chegar ao trabalho, não é? Chega, o colega diz alguma coisa que não tem nada a ver, uma coisinha, mas ele, como já vem com aquela carga emocional, desconta no colega. O colega sai daí, por sua vez, vai ao supermercado, encontra a atendente de caixa. É um efeito dominó. É um efeito dominó. E quando damos por nós, às vezes, existe alguém que simplesmente, no calor da emoção, acaba por ter uma atitude menos boa. E às vezes vemos são pessoas extremamente calmas, extremamente controladas, extremamente calmas, mas de repente solta-lhes a tampa. Foi sequestrado emocionalmente. Não conseguiu controlar
aquilo que é a sua emoção. E no final depois disse, mas como é que eu fiz isso? Eu nem acredito. Mas o autoconhecimento ajuda a controlar. Ajuda. O autoconhecimento ajuda-te a controlar, ajuda-te a identificar as emoções negativas e a contorná-las. Por que é que eu estou mal disposta hoje? O que é que aconteceu? Eu estou mal disposta por conta daquela situação, mas será que isso é suficiente para eu ficar assim, para estragar o meu dia? Vou dar um exemplo. Eu ontem desci, olho para o carro, ia andando, entro para o carro, vou andando, de repente, limpo o para-brisas, vem uma pedrinha pequenina, sei lá de onde, bate-me no carro e estalo o vidro. Completamente. De repente era um risquinho pequenino e eu em andamento, quando dei por mim, e eu muito bem disposta a ouvir música. Naquele mesmo segundo, eu olho para a situação e digo, ok, está bem. Mas agora o que é que eu faço? Consigo resolver neste momento? Não. Tento ouvir aquela tristeza, para mais despesas, mas depois eu disse, é uma coisa que eu posso fazer. Não der para fazer hoje, eu faço amanhã e está tudo bem. Aconteça o que acontecer, eu escolho manter a minha paz. Não importa o que aconteça lá fora, mas daqui para dentro, a escolha é minha. Mas é um exercício complexo. Mas chegamos lá. Na base do treinamento. Na base do treinamento. Porque assim, libertador para mim é um palavrão. Até tenho consciência de que vou resolver no dia seguinte, mas um palavrão é libertador. Não é? Um palavrão na hora certa é bem libertador. Eu tento me policiar e falar menos palavrões, mas eu continuo dizendo, o palavrão tem... Eu vivi muitos anos no Porto, no Norte. E o Porto tem essa característica de se falar tudo. É como se fosse a mãe. É vírgula, né? E eu concordo que é libertador. Você extravasar de alguma forma, não é? Você não consegue dar uma topada, por exemplo, aqui na mesinha e dizer, ui. Eu digo ui. Mas você está muitos anos à frente, você evoluiu. Eu não, eu tenho que dizer um palavrão, porque é amenizador. Nós somos aquilo que fazemos e repetimos várias vezes. É cíclico, né? É. Quanto mais eu cultivo pensamentos negativos, mais a minha vida torna-se uma bola de neve. Não quero que aconteça, nem sequer penso. Se pensar uma única vez que seja, eu vou refazer este mesmo pensamento. Vou agregar um valor positivo. Érica, isto é uma utopia, não funciona. É mentira. Funciona assim. É fé, né? É fé. Mas essa teoria toda funciona na prática dentro de casa? Eu gostava de fazer essa pergunta a outra pessoa, mas pronto. Essa teoria toda funciona dentro de casa? Eu vou só fazer uma pergunta. No seu dia a dia? Vou só fazer uma pergunta. Assim, muito rápido, nem precisa entrar para o estúdio, não é? Filha, essa teoria funciona ou não funciona? Tudo que a mamãe diz, faz ou não faz? Que remédio. Eu, se fosse a filha, dizia também que sim. Não, e o pior não é isso. O pior é que eu levo as mentorias para dentro de casa. Os meus filhos dizem, mas a mamãe não consegue falar normal. A mamãe quer chamar a atenção sobre uma coisa. E quando damos por nós, a mamãe já deu uma volta, já deu-nos uma aula de 1h30 e já aprendemos muita coisa. Por mais chateada que eu esteja, eu pego numa situação... Érica, desculpa ela tirar o teu... Agora faz sentido o que ela disse. É fácil ser filha de quem é, não é? Faz todo sentido agora. Sim, eu digo, eu não sou psicóloga. Eu fiz psicologia positiva, né? Mas não sou psicóloga como tal. Mas eu digo que todos os pais deveriam aprender um bocadinho sobre psicologia. Sim. Todos. Porque quando nós percebemos... Não são só os pais. Não são só os pais. Os maridos as também. Esposas, sim, os namorados, os líderes. Quando nós percebemos... Os líderes de empresa. Quando percebemos um bocadinho sobre psicologia, quando percebemos sobre neurociência, por menor que seja, quando nós percebemos o funcionamento do cérebro, são coisas que eu gosto muito. Quando percebemos sobre o funcionamento do cérebro, como é que ele funciona, realmente a pessoa agiu desta forma, o que é que o motivou a agir desta forma, ela pensou isso, o que é que a motivou a pensar desta forma. Um outro problema que nós temos muito na sociedade é a vitimização. Vitimização. Adoramos apontar o dedo aos outros. O fulano fez, o cicrano fez, o meu relacionamento não deu certo, a culpa é das mulheres, o meu relacionamento não deu certo, a culpa é dos homens, e nunca olhamos para nós. Qual é a minha parcela de culpa? Eu fui demitido, a culpa é do meu chefe, mas entretanto já passei por 5 ou 6 empregos, e a culpa é sempre do chefe, é sempre dos colegas. E a nossa culpa?
Nós apontamos o dedo para ver o erro do outro. Mas será que em algum momento paramos para fazer uma autoanálise? Espera aí, eu já andei, passei por 5 empregos e sou sempre despedido. E o motivo é quase sempre o mesmo, ou muitas vezes nem sequer dizem o que aconteceu e eu acabo na rua. Calma aí. Onde é que está o meu erro? Eu comecei um relacionamento, estou no 4º, 5º, 6º relacionamento. As mulheres nunca prestam. A culpa é da Antônia, da Joana. Os homens nunca prestam. A culpa é do Antônio, do Miguel e a minha. Enquanto mulher, qual é a minha parcela de culpa? Aonde é que eu falhei? Érica, o que é que eu posso fazer de diferente? Num cenário em que, por exemplo, aquela mulher que tem tendência a escolher homens narcisistas. E depois de um tempo é que naturalmente percebe-se que escolheu Muitas vezes elas nem sequer se apercebem. Pois. Coitadas, porque não sabem. Então lá está. E de quem é a culpa? Dela. É dela. Sim. Dela. Mas, dela. Sim. E até que ponto ela pode mudar essa situação? Autoconhecimento? Autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é a chave para qualquer transformação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, para mim, é bíblico. É bíblico, sim, mas para mim, eu vou te levar na igreja, sei lá. É bíblico. Para mim, qual é o maior livro de todos os tempos? É a Bíblia. Sim, isso não. Mas eu não preciso ir à igreja para ter consciência disso. Não, para ajudar no autoconhecimento. Não, desculpa, eu não concordo, mas não vamos entrar agora nesse debate. Não vamos entrar nesse debate. Agora, tudo isso que você vem dizendo desde que começou a entrevista é passível de críticas. Sim. Provavelmente, quando se fizer os cortes desta entrevista, muita gente vai dizer ai, ui, e essas coisas todas. Está tudo bem. Não, tem o direito. Tem o direito. Sim. Agora, é muito difícil, nos dias de hoje, as pessoas reconhecerem as suas falhas, os seus erros, porque é mais fácil apontar o dedo. Sim. Depois tem aquela máxima que quando você aponta um dedo, tem 3 dedos... Tem 3 virado 4. Virados contra você, Sim. né? Mas hoje é muito difícil, muito mesmo, as pessoas reconhecerem erros. E isso em todos os aspectos. Seja em casa, seja no trabalho, seja no comando de uma empresa, seja no comando de uma microempresa. Como é que você consegue, já que você acha que isso é uma missão, Sim. Como é que você consegue levar a sua missão adiante e tentar mudar a mente dessas pessoas? Conhecimento. Ponto número 1. Não criticar, não apontar o dedo, mas fazê-la refletir. Sempre. Eu não vou chegar e vou dizer, tu tens este problema e precisas trabalhar. Não. Eu vou começar com uma série de perguntas sobre a própria vida em si, sobre a infância, sobre a fase adulta, quais são os problemas que teve, quais são os problemas que conseguiu superar e não conseguiu superar. Se for a nível de relacionamento, existe algum padrão? Existe algum padrão ao longo desses anos que se assemelha uma separação da outra? A nível profissional, existe algum padrão? Vamos lá analisar, ok? Agora, enquanto ser humano, será que sabe realmente quem é? Sim, eu sou. Agora diz-me então, quem é? Se eu perguntar agora, quem tu és enquanto ser humano? Eu. Uhum. Você. Então é pra você. Não, pensei que fosse uma pergunta retórica, né? Não é pra retórica. você. Yeah. Vai, sai dessa agora. Não, agora é a minha oportunidade de brilhar, né? Eu sou Madrino Ventura e eu acredito que nós nascemos para servir. Por isso, enquanto ser humano, eu penso que a minha função é servir. Que o meu propósito é servir. Por isso eu vivo com o propósito de servir. Ok. Eu já respondo a esta pergunta. Quem tu és enquanto ser humano? Qual pergunta? Ele não perguntou nada. Não, respondi. Agora A resposta já está. Vamos lá. Diga, repete de novo. Quem tu és enquanto ser humano? Olha, eu só sei que nada sei. E eu procuro tentar descobrir alguma coisa durante todos esses meus anos de vida. E o maior problema é que quanto mais eu tento descobrir, menos eu sei. Portanto, é difícil responder de forma objetiva a essa pergunta. Eu sou uma mulher iluminada, sou uma mulher abençoada, sou uma mulher inteligente, temente a Deus, sou uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que encontrou o seu propósito de vida. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão. Quem eu sou enquanto ser humano? Eu sou servo. Quem eu sou? Você viu? Ela respondeu tudo sem a gente perguntar nada. Quem eu sou? Esta é a maior dúvida que o ser humano tem. Quem eu sou?
Nós não conseguimos explicar quem nós somos. Nós nos atemos àquilo que fazemos, ok? Para responder àquilo que somos. Para responder àquilo que somos. Eu sou, como é que é? Eu sou um servo, eu sei que a minha missão, esta é a tua missão. Esta não é quem tu és. Quem tu és? Sou um homem, quem tu és? Qualidades, valores, defeitos, quem tu és? Eu sou uma mulher então, diz-nos de objetivos, defeitos. Os meus defeitos. Porque até agora está muito perfeito, não é? Quais são os meus defeitos? Os meus defeitos é não saber desistir. Eu, quando tenho um objetivo em mente, eu sou uma mulher de projetos acabados. Eu prometi a mim mesma. Isso é defeito? Não saber desistir? Para muitos é. Poderá ser. Para muitos é. Mas hoje o que as pessoas mais fazem é mais fácil desistir. Hoje começam a namorar com um sujeito e o trocam como se fosse um liquidificador variado. Exatamente. Ainda hoje em mentoria eu falava sobre isso a uma águia, que ele já está no 3º relacionamento. E eu perguntava-lhe, o que é que fez terminar com a segunda? Não, chegou uma altura que já não dava, nós discutíamos por tudo e por nada. Pronto. E a terceira? Também já não dava. Ok. Então toda vez que tiver uma desavença no relacionamento vai ser motivo para deixar. O casamento é um contrato. Casamento não é nada mais, nada menos do que um contrato. Estás a ouvir, Jota? É um contrato. Eu sei disso. Por isso que eu entendi. É um contrato que nós precisamos. Que nós precisamos ter a certeza se queremos realmente assinar este contrato. Eu entrei para um site de relacionamento, porque enquanto treinadora comportamental eu preciso saber como é que funciona, e o método Ilumina tem a ver exatamente com isto, o resgate de identidade até a alta performance. E também não falo sobre relacionamentos como um todo, mas eu tento equilibrar todas as áreas da vida. E eu precisei saber como é que funcionam os sites de relacionamento. Porque é que o índice de casamentos que funcionam nesses sites, que começam num site de relacionamento e vão para a vida real e têm sucesso, é muito mais alto do que conhecer uma pessoa, levar um tempo, apaixonar-se, porque eles encurtam o caminho. Pulam etapas? Eles não pulam etapas, mas eles clarificam todas as fases. Para te cadastrar, tu precisas colocar quais são os teus valores, quais são os teus defeitos, o que é que tu procuras num relacionamento. Queres um relacionamento aberto, não queres um relacionamento aberto? Aceitas uma mulher com filhos, não aceitas uma mulher com filhos? Tudo isso. Não tem surpresas. Eu, à partida, quando vou andar com aquele homem, e eles, o que é que eles fazem? Quando tu vês uma fotografia, para clicares naquela fotografia já sabes quais são os valores desta pessoa, o que é que ela gosta e o que é que não gosta. Já sabes se clicas ou não. No stand virtual também é assim, para comprar carro. Tem lá exatamente. Assim, rodas assado. Exatamente, mas porquê é que nós, na vida real, quando vamos conhecer alguém, não retiramos aquele tempo para conhecer efetivamente a pessoa? Quais são os teus valores enquanto ser humano? O que é que tu toleras? Até que ponto estás disposta a abrir mão dos teus valores? Porque eu posso ter uns valores e tu teres os mesmos valores que eu, mas não nos entendermos. Porquê? Porque a ordem está inversa. Por exemplo, eu posso valorizar Deus, em primeiro lugar, Deus, espiritualidade, família, dinheiro, trabalho, sucesso, fama. E tu valorizares exatamente a mesma coisa. Mas se eu tiver o sucesso em primeiro lugar e tu tiveres a espiritualidade em primeiro lugar, nós não vamos estar alinhados. Mas esse diálogo, essa conversa, ela surge em que momento do descobrir um ao outro? Não pode ser no primeiro encontro. Não é no primeiro, mas é nos primeiros. Porque se você sai para jantar, senta, né, faz o pedido e vira quais são os seus valores. Não precisa ser quais são os teus valores assim diretamente. O que é que tu mais gostas de fazer? Em perguntas. O que é que tu mais gostas de fazer? Acho que temos que marcar um segundo podcast. Vamos aproveitar o máximo disso aqui. O que é que tu gostas de fazer? És uma pessoa, és cristão, não és cristão? Gostas de ir à igreja? Qual é a tua religião? Eu já estou a medir se esta pessoa valoriza a espiritualidade ou não. Ou não. Gosta de ter filhos. No primeiro dia, se perguntar que é casar, não vai funcionar. Porque a pessoa já vai achar, não, está-me a perguntar se quero casar e porque quer casar comigo, não. Sim, mas o gosta de ter filhos é uma pergunta também assustadora. É uma pergunta, queria ter mais filhos? É normal, eu posso chegar e dizer, estou aqui, mas eu não, já tenho filhos e não quero mais. Por exemplo, e se tu quiseres ter filhos, desiste por aí. Mas, Érica, esses sites de relacionamento, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Eles não são muito mais, como é que eu posso dizer essas coisas sem chocar? Eles não são muito mais direcionados para encontros esporádicos,
encontros de uma noite só? Pelo que eu vi, não. Nunca tive nenhum encontro. Mas pelo que eu vi, pela estrutura, eu cadastrei-me para perceber a estrutura dos próprios sites e cadastrei-me em 3. E tu tens. Você criou um perfil num site de relacionamento? Sim. Ninguém te viu lá, não? Viram, mas eu não sigo ninguém. Viram, mas eu não sigo ninguém. Tem lá uma fotografia aleatória e está tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei qual é o meu objetivo. Então, a partida não tenho problemas. Tu tens saídas ocasionais, não é? Esporádico, por exemplo. Eu vou agora para Espanha. Ok? Imigrante, turista, estou em Espanha, one night stand. Ok. Jantar. Procura de relacionamento sério. Diversão. Amigos. Conexão de trabalho, networking. Tu tens tudo isso. Basta escolher. O que é que tu queres? Muito silêncio. Há interesse aqui? Não. Estamos a pensar aqui. É que eu pensava que só existia um único site dessas bobinho. Não. Eu não me lembro do terceiro, mas sei que são pelo menos aí uns 3. Eu cadastrei-me em 2, salvo erro, 2 ou 3. Não sei, também nunca mais entrei. Eu percebi como é que funcionava. Ok, mas já isso que você falou é verdade. Há uma taxa alta de sucesso em pessoas que se conhecem através desses sites, das redes sociais, sim. Casam e levam sua vida tranquilamente, felizes da vida. Obviamente que o dia a dia é diferente. Obviamente que o dia a dia. Assim. Eu conheço casos assim. Obviamente que o dia a dia é diferente, mas a partir daí eu já sei que tu gostas de pesca. Eu não gosto de pesca. Tu adoras o futebol, para ti é inegociável. Você detesta futebol? Eu não detesto futebol. Eu sou capaz de ficar ali sentada, fingir que estou a gostar, mas não estou a gostar. Mas não isso não é contraditório. Agora, isso que você acabou de dizer. Mas isso fingir que estou a gostar é na brincadeira, é no gozo. Não, é no gozo, mas eu posso simplesmente fazer-te companhia. Posso não amar futebol, mas eu amo a companhia. Então eu vou sentar-me para estar ao teu lado. Saiu-se bem, hein? Que volta que ela deu. Até agora. Eu vou sentar-me para estar ao teu lado. Não porque amo futebol, mas porque eu sei que tu gostas de futebol. Então, se eu sei que tu gostas de futebol e não queres vê-lo sozinho, eu vou sentar-me ao teu lado. Isto chama-se parceria. É sobre, muitas vezes, não é anularmos. Isto é outra coisa, mas é doação. Até que ponto eu estou disposta a doar-me em detrimento do meu parceiro e até que ponto o meu parceiro está disposto a doar-se em detrimento de mim próprio, do nosso relacionamento. Relacionamento é parceria. E isso também serve para as empresas? Para uma liderança, para uma chefia, por exemplo, de vários funcionários? E criar essa empatia, digamos assim, essa parceria com os seus funcionários? A mecânica é a mesma? Depende do estilo de líder. Existem aqueles líderes que são mais humanizados, que eles gostam de entrar para a vida do colaborador, de perceber a dinâmica, o dia a dia do próprio colaborador e puxar os resultados a partir daí. Mas existem outros líderes que eles lideram pela frieza e o distanciamento. E muitas vezes esses líderes que lideram pela frieza e o distanciamento, líderes que não gostam de ouvir sequer a opinião do colaborador, que a opinião dele é a que mais conta e ponto final, muitas vezes estes líderes também carregam dores. Carregam feridas. Aquele líder que não foi ouvido na infância, ele tem necessidade de gritar e falar alto para impor a sua voz. Aquele líder que não foi validado na infância, na fase adulta, ele tem necessidade e ele tem a dificuldade de ouvir a opinião dos outros. Por isso é que nós vemos muitas vezes, esses não são líderes, são chefes. Porque o líder, ele precisa saber ouvir. Independentemente da última palavra ser dele em alguns aspectos, porque a liderança não é só saber dizer sim, não é? Eu tenho uma opinião, eu sei que esta opinião é a mais certa, mas vamos lá, é a minha opinião. Será que ela é mais acertada para a empresa? Neste momento? Será que a minha opinião, neste momento, ela vai levar a empresa ao bom porto ou não? Eu vou te fazer uma pergunta, aliás não é uma pergunta, é um desafio. Eu vou lançar aqui um desafio e você fica extremamente à vontade para o fazer ou não, porque você vai ser apanhada de surpresa. Que leitura você faz do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump? O que você vê além da imagem? Desequilíbrio emocional.
Eu acho que o presidente dos Estados Unidos precisa de ajuda. Direto. Desequilíbrio. Eu acho que emocionalmente ele está desequilibrado e precisa de ajuda. Simples. E como é que aí você vê uma pessoa desequilibrada no cargo mais importante, digamos, é o que dizem, né? Que é o cargo mais poderoso do Apesar mundo. de estar desequilibrado, ele é muito estratega. Ok? Portanto, existem atitudes que ele toma e decisões que ele toma que são as mais acertadas. Mas nós vemos que ele lidera pela dor, muitas vezes, de coisas que se calhar aconteceram lá atrás. Eu ia puxar para... Fica à vontade. Não. Não. Fica à vontade. Não. Ninguém assiste. Menina, não fala política. É verdade. Não já fala disse. política. Não fala política. Não sei cantar. Pronto. Então há dores ali, né? Existem dores. Existem dores que precisam ser trabalhadas. Ponto final. Parágrafo, travessão. És tu agora. Érica, como é que nasce essa metamorfose na Érica? Esta metamorfose começou numa altura, começou com a mudança, não é? Quando eu vim para cá, e acima de tudo intensificou-se na pandemia. Eu perdi várias pessoas, e então foi aquele momento em que eu parei para pensar. Se eu fechar os meus olhos agora, será que eu terei vivido efetivamente a minha vida? Ou terei vivido em função das expectativas das pessoas? Uma pergunta pertinente. Será que se eu fechar os meus olhos hoje, eu terei sido a Érica ou terei representado papéis? Como atriz, eu represento papéis. Como jornalista, continuo representando papéis. Quando é que eu serei efetivamente eu? Será que se eu fechar os olhos hoje, o mundo irá conhecer efetivamente quem eu sou enquanto ser humano? Não o que vem nas telas, mas quem eu sou enquanto ser humano. Será que eu terei dado efetivamente o meu contributo enquanto ser humano ou sou o contributo enquanto profissional? Porque isso que eu faço hoje, eu já o fazia no passado e não sabia. Eu costumo dizer que a minha vida foi escrita para inspirar cada detalhe da minha vida para testemunhar. Coisas que eu vivo hoje, histórias que eu ouço quando estou sentada do outro lado, muitas delas já aconteceram-me no passado. Eu digo, Pai, até nisso tu és tão perfeito, porque tu permitiste que eu passasse por isso lá atrás, para hoje poder ajudar esse homem ou esta mulher que aqui está. Porque não é só a ciência. A inteligência é humana. Nós vamos em busca de conhecimento, quer seja na escola ou pela vida. Mas a sabedoria é divina. E muitas vezes que essa sabedoria vem de Deus? Sim. Sim. Eu considero que a sabedoria é divina. É Deus que permite que tu passes por determinadas situações para que tu possas ser mais forte. Então, eu dava por mim, principalmente quando mudei-me para cá, eu cruzava-me com as pessoas na rua que já me conheciam como atriz e em fração de minutos as pessoas já estavam a chorar e a partilhar a sua vida toda. As principais dificuldades cá. Então, esta é uma coisa que eu sempre tive. Uma palavra assertiva, mesmo na família, às vezes pessoas mais velhas era para mim que ligavam. Érica, estou a passar por esta situação, preciso da tua ajuda, e eu tinha sempre uma palavra assertiva. E isso não te esgota emocionalmente? Ou não te esgotava emocionalmente? Esgotava emocionalmente. Porque suga. Eu hoje em dia tenho o meu recuo estratégico, né? Tenho aquele detox que eu faço para limpar e descarregar as energias, e há técnicas que eu hoje uso para não absorver tanto, porque eu chegava ao final do dia com muitas, mas muitas dores. Nós somos energia, nós damos e recebemos. E às vezes existe uma única pessoa do outro lado, em fração de 10 segundos, estragou-te completamente o dia. Mas eu hoje já consigo identificar, graças a Deus. Esta é uma sensibilidade que eu fui ganhando e fui desenvolvendo com o tempo, e eu hoje já consigo identificar. Tanto que eu trabalho no meu método Ilumina, Resgate e Identidade, eu faço um alinhamento, nós somos tridimensionais, corpo, alma e espírito. Então eu tento alinhar os três. O que é que eu faço? Quando eu vejo que a partida, só no primeiro contacto, e eu já identifico algum peso além do normal, eu tenho o despertar da águia, são 30 dias de transformação,
que tem jornada de cura emocional, perdão, direcionamento, foco, identidade, tudo isto com base em capítulos e versículos bíblicos. Então, antes de qualquer coisa, eu envio o despertar da águia, a pessoa vai meditando uma semana, vai fazendo algumas orações, não têm nada a ver com religião, mas é só para equilibrar este lado espiritual. A partir de quando chegar a mim, este peso já desapareceu. Esse peso já desapareceu em você, mas não significa que a pessoa esteja melhor. Nós somos tridimensionais. Atenção, corpo, alma e espírito. Nem tudo é espiritual, nem tudo é material. Até aqui. Estamos? Nem tudo é espiritual, nem tudo é material. Já aconteceram de chegar a mim pessoas que eu analisava que a nível da ciência não tinha quase nada, mas que tu vês que os bloqueios vêm de muito mais longe. Na espiritualidade nós falamos a maldição hereditária, não é? Maldição hereditária. Na psicologia, na ciência, nós falamos traumas transgeracionais, ok? Que vão passando de geração em geração. Mas existe um padrão. Existe um padrão. Até que ponto aquela carga que a pessoa carrega, porque muitas vezes ela nem sequer sabe. Eu posso estar aqui, mas não sei o quão doente eu estou espiritualmente. Portanto, é sobre isso. Então, este alinhamento acaba por preparar a pessoa. Obviamente que no comunicar com impacto já não tenho isso, é mais para o metamorfose. O comunicar com impacto é mais comunicação, mas também as primeiras sessões eu acabo por fazer jornada de cura emocional e quebra de bloqueios. Existe muita gente que não comunica, não por problemas técnicos, mas sim por problemas emocionais. Traumas que aconteceram na infância, a mãe que não o deixava falar, o simples cala a boca, quem mandou falar. Principalmente nós na educação africana temos muito isso. Cala a boca, quem te mandou falar? Engole o choro. Ele engole, só que não engole só o choro. Engole as opiniões, engole o posicionamento e esta pessoa crê-se não consegue posicionar-se. E nós não sabemos porquê que ela não consegue posicionar. Esta é uma grande diferença que nós vemos entre os africanos e os brasileiros. As crianças brasileiras, desde tenra idade, falam que é uma coisa doida. Tu encostas um microfone, entregas um microfone a uma criança brasileira, ela vai falar pelos cotovelos. E conversa com cabeça, tronco e membros. Não tem medo de entrevistas, é completamente soltas e desinibidas. Mas nós, africanos, temos esses problemas. É só nós olharmos para aquilo que são os fatores que estão por trás. Está a mudar. A nova geração já está a mudar. Mas aquela geração que viveu os traumas que vêm desde a colonização, ok? Até a guerra civil, esta geração carrega dores, esta geração carrega traumas. Aquela criança que foi educada por pais militares, pais que voltaram da tropa, que precisaram matar para sobreviver, ok? Estas crianças foram educadas na base da frieza, muitas delas, porque são poucos que conseguiram separar, não é? Que conseguiram curar-se para dar amor. Ele vai dar aquilo que tem no coração, coitado, também precisa de ajuda. Mas você vê muitas pessoas que são bons comunicadores sem conteúdo nenhum e pessoas com excelente conteúdo que não têm a capacidade de se comunicarem. Exatamente. Como é que se consegue o equilíbrio entre isso? Muitas vezes, aquele que não tem muitos conteúdos, que tem conteúdos rasos, ele é mais ousado do que aquele que tem grandes conteúdos. O mundo não é das pessoas mais inteligentes. O mundo é das pessoas mais ousadas. Quem arrisca consegue chegar ao seu objetivo. Por isso é que nós dizemos que o cemitério é o sítio mais rico do mundo. Porque nela habitam muitas almas que carregavam grandes talentos e muitas acabaram por não executar nada. Eu tinha a mania do perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeita. Se não for para ser perfeito, eu não faço. Se não tiver as condições certas, eu não começo. Se não tiver, eu quando comecei a gravar os vídeos, eu dizia, enquanto não tiver um estúdio, eu não começo. Enquanto não tiver o estúdio que eu quero, a câmera que eu quero, o time que eu quero, eu não começo a gravar. Quando dei por mim, num dia, terminei uma live e de repente disse, que tal gravar um vídeo? Segurei, liguei a câmera e gravei um vídeo. Disse, não é que ficou bem, vou publicar. Publiquei e desapareci. Publiquei e desapareci. E vieram. Esta quer fazer tudo, agora também é coach, agora também já grava vídeos motivacionais. É engraçado que no início as pessoas que eu esperava que fossem apoiar, estar ali do outro lado, eram as que ficaram no silêncio. Ninguém comentava,
ninguém partilhava, eram os que ficavam em silêncio. Quanto as pessoas mais distantes, as pessoas de longe, os meus fãs, é que comentavam, é que interagiam, é que partilhavam. O que é que eu aprendi com isso? O teu sonho é teu. Não é de mais ninguém. A única pessoa que deve acreditar nos seus sonhos somos nós e mais ninguém. Se o público, se tiveres pessoas à tua volta que acreditem no teu sonho, boa. Mas se não tiveres, não desistas. Não contes os teus sonhos e os teus planos a ninguém, senão aquelas pessoas que podem viabilizar a materialização do mesmo. É sobre o silêncio. Mas um silêncio estratégico e não um silêncio imposto. Porque aquele silêncio imposto mata por dentro. Aquele silêncio de que eu quero falar, mas não posso falar porque tenho medo de ser julgada. Este mata. Eu quero falar, mas tenho medo de falar porque senão não vão gostar do que eu vou dizer. Este silêncio mata. Mas existe aquele silêncio que é: eu escolho não falar. Eu escolho não partilhar. Queria falar um pouquinho do livro que você trouxe, mas antes, o que tira você do sério? Mentira. Mentira. É um dos meus maiores valores, a verdade. Acima de tudo. Mas se tira do sério ou você se controla diante da mentira? Eu hoje em dia já consigo me controlar diante da mentira, mas é uma das coisas que é um dos valores que eu mais valorizo no ser humano, a verdade. Não consigo lidar com a mentira. Tenho sérias dificuldades em lidar com uma pessoa mentirosa. Existem aquelas mentiras que são mentiras que tu vês que não tem maldade nenhuma, mas existem aquelas mentiras que já são patológicas, que tu vês que tem um padrão comportamental por trás. A pessoa mente por tudo e por nada. Olha, comprei isto, às vezes até nem comprou. Não tem necessidade de dizer que comprou. Olha, ofereceram, não ofereceram. Não tem necessidade de dizer que ofereceram, mas porquê que tem que mentir coisinhas básicas? Quando esta pessoa já mente por coisinhas mínimas, e eu identifico que isto é um desvio comportamental, isto sim, retira-me do sério. Mentira. E acabo por afastar-me desta pessoa. E essas pessoas que fazem essas pequenas mentiras, elas têm a tendência a cada vez aumentar o tamanho das mentiras? Quanto mais mentem, mais acreditam e mais torna-se padrão e normal. E chegam a viver um mundo de mentiras? Muitas vezes vivem mundos de mentiras. Eu já tive um relacionamento com alguém que eu retrato a história que eu retrato no livro, que ela acreditava ser uma pessoa, para o mundo era uma pessoa, mas aquilo que ele dizia era sempre tudo muito bonito, de acordo com o seu posicionamento, a forma de ver a vida, a forma de ver o mundo, só que eram palavras vazias, porque ele dizia uma coisa e não pregava aquilo que dizia. Não vivia, no fundo. Não vivia aquilo que dizia. Ele criava a pessoa ideal dentro do seu imaginário, não é? Criou a pessoa ideal, mas não vivia as palavras que ele dizia. Por isso que a gente deve dar mais importância às atitudes do que às belas palavras que as pessoas têm, às vezes, a condição de dizer. E o livro, como é que chama? É que está virado aqui ao contrário para mim. Metamorfose Pessoal. Metamorfose Pessoal. Esse livro já está à venda? Já está à venda. Metamorfose Pessoal, o lançamento do livro foi em Angola, que eu pude levar não só o lançamento do livro, não só a Érica enquanto autora, enquanto escritora, mas eu pude apresentar as minhas outras facetas. Eu tive um espetáculo de teatro de uma peça que eu escrevi, Ecos da Memória, o Silêncio que também fala, não é? Que retrata os traumas transgeracionais que Angola viveu, desde a época colonial até as problemáticas sociais que nós vivemos hoje. Tive também música e tive uma palestra criada especificamente para este lançamento. É um livro que faz uma simbiose daquilo que é a minha reflexão perante a vida em si. Algumas histórias reveladas são histórias que eu nunca revelei publicamente, mas que no livro eu faço questão de revelá-las porque essas histórias acabam por linkar com uma ferramenta que vem a seguir. Tem ferramentas práticas de transformação para que a pessoa possa sair do ponto A até o ponto B. Qual é o ponto A? O ponto da dúvida, do medo, da mágoa, das incertezas e chegar até o seu objetivo, encontrar o seu propósito e chegar até a alta performance. Existem muitos profissionais extremamente competentes, mas que não conseguem dar altos passos, altos voos, porque estão bloqueados, estão presos ao medo, estão presos a esta mania do perfeccionismo, não é? Que eu preciso fazer sempre tudo muito bem, que na realidade isto acaba por ser simplesmente um limitador, não mais do que isso.
Eu acho que se não for perfeito, eu não faço, os outros estão a fazer, eu tenho sempre uma palavra para criticar aquilo que os outros estão a fazer, mas não consigo entrar em ação. São as crenças limitadas. Exatamente, são as crenças limitantes. Eu chamo de energias sabotadoras, que estão sempre rodando aqui à nossa volta e nos sabotando. E nós somos os maiores responsáveis por elas próprias. Existe a maior diferença entre os grandes líderes e as pessoas comuns é que os grandes líderes, eles dominam o seu diálogo interno. Apesar de existir o medo, eu escolho não ouvir o medo, porque o medo não é um inimigo, é simplesmente um mecanismo de defesa que está ali para alertar o meu cérebro a possíveis desconfortos. Atenção, podes-te magoar, pode correr mal, então convém, um alertazinho que está ali. Então não é sobre erradicar o medo, é sobre abraçar o medo e caminharmos de mãos dadas. Eu sei que tu estás aí, mas eu vou com medo. Independentemente de não ter 100% de certeza que vai correr tudo bem, mas eu tenho 101% de certeza que é a minha fé, é acreditar naquilo que nós não vemos. Daí a importância de trazer, de fortalecer a espiritualidade, seja ela qual for. Para quem acredita em Deus, trazer Deus, né, como sendo o cerne da questão, mas para quem acredita em energias, para quem acredita em universo, não importa. O importante é acreditar em alguma coisa. Eu acredito em Deus, portanto eu ponho Deus em tudo quanto eu faço diariamente. Mas nem toda a gente acredita em Deus. Então, para quem acredita em universo, que seja o universo, mas o importante é acreditar naquilo que nós queremos efetivamente. Tenho um sonho, tenho um objetivo, eu já fiz o levantamento do que é que eu preciso para chegar ao meu objetivo, já fiz o meu plano de ação com todas as etapas para chegar aonde eu quero chegar, e aí sim, eu já vou visualizar, eu já vou mentalizar, porque é possível nós criarmos a nossa realidade. Eu falo por experiência, ao início fiz alguma resistência a esta teoria, não, é impossível, isso são falácias, só está nos livros, não é? Mas eu comecei, é um exercício, é difícil. Não vou dizer que não é fácil, de repente começarmos a visualizar tudo, de repente silenciar o mundo à nossa volta e fecharmos-nos numa bolha. Não é fácil, mas é possível. É possível. Eu, para fazer o lançamento dos livros, do livro, houve uma altura em que eu achei que não fosse acontecer, mas de repente tinha uma força muito mais interna, uma voz que me dizia vai dar certo, porque tive algumas portas que se fecharam. E muito próximo do lançamento. E eu simplesmente disse, ok, está tudo bem, não faz mal. A porta que eu preciso ainda não abriu. E no mesmo dia em que fecharam uma porta, logo no dia seguinte eu recebi uma outra chamada, que foi assim, a cereja no topo do bolo. Portanto, é sobre nós acreditarmos piamente. Eu fiz um outro evento na Obra de Maria e eu dizia assim, estas cadeiras não chegam, convém aumentarem mais cadeiras porque não vai ser suficiente. Mas, Érica, como é que tu tens tanta certeza de que a casa vai estar cheia? Eu tenho a certeza que vai estar cheia, aumentem suas cadeiras. Mas, Érica, aumentem as cadeiras. Não é que chegou o dia, as cadeiras não foram suficientes e tiveram de ir buscar mais cadeiras para aumentar. Então é sobre nós acreditarmos em nós, primeiro, acreditarmos em nós, acreditarmos no nosso trabalho e acreditarmos que quem está lá em cima não dorme. Não, primeiro em Deus, depois em nós. Exatamente, exatamente. Okay. Jota, tens mais alguma? Estamos mesmo a chegar no final. Isso passou muito rápido. Isso quer dizer, tem vistas que se arrastam. Exato. Não é que a gente olha pro relógio e o ponteiro ainda está no início. Há outras que o ponteiro do relógio parece uma ventoinha de tão rápido que passou. Eu tinha 1 milhão de perguntas, mas eu tenho aqui não vai dar tempo. Dúvida ou medo? O que é mais perigoso? Medo. Porque ter dúvida é normal. Agora, viver com medo... Sou da mesma opinião, mas eu queria só ouvir, porque o medo paralisa. O medo paralisa. Exato. Eu tenho medo. Eu tenho um exercício que eu passo sempre e vou ensinar aqui publicamente, para nós conseguirmos ultrapassar o medo. Numa folha A4, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma linha, ok? Isto é vertical ou horizontal? Pronto, vou dividir a folha ao meio. Sim, e no lado esquerdo eu vou colocar os meus medos. Por exemplo, medo de errar. Do lado direito eu vou agregar valor a este medo. Se eu continuar com medo de errar, o que é que eu perco? Por exemplo, eu quero fazer o podcast, ok? Mas eu não o faço porque eu tenho medo de errar. Tenho medo que não saia perfeito. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? Não vivo o meu sonho. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? A minha mensagem não chega a mais pessoas. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? Não vivo a vida dos meus sonhos, não consigo ter a remuneração que na minha cabeça eu acho ser possível e vem a partir das visualizações. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? Quanto mais valor agregarmos a este medo,
menor ele vai ficando. Tenho medo de, por exemplo, tenho medo de falar publicamente. Se eu continuar, tenho medo de gravar vídeos para as redes sociais. Eu tenho muito conhecimento, mas tenho medo de gravar vídeos. Tenho medo de ser julgado. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? A minha mensagem não chega a mais gente. Se eu continuar com este medo, o que é que eu perco? Não vou conseguir ter a minha maior fonte de renda e criar a minha empresa, porque eu sou o meu maior ativo. Os seres humanos são os maiores ativos que existem. Aquilo que nós temos, aquilo que são as nossas capacidades. Por isso é que nós devemos investir cada vez mais em nós. Quem lê um livro jamais será a mesma pessoa. Nós conseguimos viajar e conhecer mundos completamente diferentes. Existem pessoas, houve uma altura que também era assim, é jornalismo, vou ler só sobre jornalismo, é representação, vou ler só sobre representação. Nós não podemos fechar-nos numa bolha, fechar-nos numa caixa. Eu vou tentar ler um bocadinho sobre aquilo que eu acho que são os assuntos importantes para mim, para o meu desenvolvimento enquanto ser humano. Eu digo que os atores não podem ser seres básicos. Não pode, porque o ator, tanto hoje é um camponês, é uma empregada doméstica, amanhã é um médico, depois é um político, então estás ali nestas alternâncias, tu precisas conhecer um bocadinho daquilo que são todas as profissões e, acima de tudo, conheces um bocadinho sobre a realidade do próprio mundo em si. E como autor também, o autor não pode ser um ser básico, precisa investigar cada vez mais. E hoje em dia nós estamos numa sociedade que é a sociedade que está cada vez mais... com mais preguiça. Pronto. Cada vez com mais preguiça de pensar e usamos as ferramentas, só que fazemos mau uso, não é? Porque a inteligência artificial, para quem sabe usar corretamente, está a fazer dinheiro. Mas usa, eu perguntei uma vez ao site GPT para analisar o meu perfil psicologicamente e ele disse-me, a orquestradora do invisível que não aceita perguntas básicas. Quando pergunto uma coisa porque já sabe, isso eu quero ter certeza ou quero desenvolver ainda mais. Só que existem pessoas que limitam-se à inteligência artificial e já não confrontam as fontes. Ah não, o site GPT disse que é isso, eu vou fazer copy-paste e já está. Não me dou o trabalho de investigar. Nós quando chegamos... está errado. E às vezes está errado, também erra. Sim, sim. E é engraçado que tu dizes, mas isso está errado, e ele vai dizer realmente. Sim, é verdade, é verdade. É aí que nós vemos que afinal não é porque é inteligência artificial, ok? E também falham. Portanto, é sobre confrontar as fontes. Porque se nós não confrontarmos as fontes, tudo bem que agora eles já dinamizaram e conseguem ter todas, mais de 5 ou 6 fontes no mesmo arquivo. Vamos ter esse trabalho de ir ler. Porque às vezes é uma palavra, mas que muda todo o sentido. Para quem tem noção, aquela palavra, ele vai conseguir perceber, espera aí, isto aqui não está tão certo. Mas para quem não tem noção, principalmente os jovens que estão a crescer agora, estão na escola, copiou tudo, colou e já está. Então, um alerta que eu vou deixar a quem estiver a acompanhar o nosso programa, não deixa de ser um programa, exatamente para quem estiver a acompanhar o programa, a globalização é boa, a internacionalização é boa, o avanço da tecnologia é muito bom, mas atenção que enquanto seres humanos, nós somos humanos, somos o maior ativo e não devemos deixar de investir em nós, não podemos deixar de estudar. Durante muito tempo, houve uma altura em que eu deixei de ler durante muito tempo. Eu dizia, meu Deus, se para ler um livro está difícil, quiçá fazer mais uma formação, eu não consigo. Quando começam a chegar as crianças, a mulher tem a tendência em anular-se em detrimento do relacionamento, em detrimento do casamento. E também, convenhamos, principalmente a vida cá na Europa, a vida cá em Portugal não é a mesma vida que nós temos em Angola. Por exemplo, que tu tens toda aquela rede de apoio, toda a estrutura. Tu chegas, tu precisas trabalhar, mas depois também precisas cuidar de casa e precisas cuidar dos filhos. Portanto, a energia que tu tinhas vai diminuindo. E onde é que tu arranjas espaço para estudar? Onde é que tu arranjas? Eu terminei uma formação recentemente. Eu disse, eu estou a terminar esta formação para ter o diploma. E para ter o conhecimento, mas acima de tudo, porque eu preciso do diploma, eu o conhecimento basicamente já tenho, mas eu preciso do diploma. E que aquela formação não era uma formação para estudante trabalhador, nem de longe. Era uma formação para quem está em casa e não trabalha. Porque não é execuível. Tu no final de cada aula precisas ler 30 páginas e fazer o resumo, estudo de caso de uma empresa. Não funciona. Tu já tiveste o dia todo ali a trabalhar e no final do dia tens 2 horas de aulas. E depois tens mais 30 páginas para ler e fazer o resumo e fazer o estudo de caso de uma empresa. Foi sobre a ética profissional que eu fiz esta formação. Então,
ética empresarial, não profissional. Ética empresarial que acaba por englobar tudo. Então é sobre dizer que existe uma altura e uma fase para tudo, mas acima de tudo é importante que nós nos permitamos. Porque se nós não nos permitirmos e não olharmos para nós como sendo uma prioridade, investir em conhecimento, eu digo muito isso, eu comecei com as mulheres, por isso é que o livro, quando eu comecei a escrever, eu só dirigia para as mulheres, porque as minhas mentorias eram só para mulheres, mas depois chegou uma altura que eu fui invadida pelos homens e eu hoje tenho águias, não só femininas, mas como também tenho masculinas. Hoje tenho ambos os géneros e o livro é direcionado para ambos os géneros. Mas quando eu comecei foi com esta necessidade de poder despertar as mulheres para investirem naquilo que é o seu desenvolvimento psicológico e intelectual. Independentemente de ser casada, a mamã não morreu. A mãe continua viva, a mulher continua viva. Isto é uma realidade completamente diferente daquilo que é a mulher africana e a mulher europeia. A mulher africana muitas vezes para no tempo. Chegou o primeiro filho, casou, acabou. Nós achamos que o casamento é o ponto final de um relacionamento, da vida de uma mulher, mas não é o ponto final. Termina uma vida individual, mas passa a ter uma vida coletiva. Não significa que tu vais morrer enquanto ser humano. Não, eu sou mulher, só que agora eu já não vou caminhar sozinha, mas a minha vida também precisa caminhar. Eu preciso investir nos meus conhecimentos, eu preciso capacitar-me. Não é o meu marido que está a estudar, foi promovido 1, 2, 3, 4 vezes, eu parei. Não. Tem-se dito por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. E eu digo, ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Mulher é mulher, homem é mulher, é homem. Existe esse estereotipo agora que as empoderadas, não é? É empoderada até dentro de casa, é empoderada, já não respeita aquilo que é a hierarquia, aquilo que é o papel de um homem dentro de uma casa e aquilo que é o papel de uma mulher dentro de uma casa. Mas Érica, mas o que é que tu queres dizer com isso? Será que o homem não pode cozinhar? Claro que pode. Mas vamos lá. Qual é a energia masculina e qual é a energia feminina? Será que o homem é o provedor, ele tem a responsabilidade de chegar, a mulher vai para a rua também, vai trabalhar, mas é o homem que vai estar na cozinha, vai estar a cuidar dos filhos, vai estar a cuidar. O homem é mais lógico e a mulher é mais racional e muitas vezes metódica. Está na natureza, ela consegue gerir várias coisas ao mesmo tempo. Existem muitos homens que têm dificuldade em gerir muitas coisas ao mesmo tempo. Se estiver a ver o noticiário, ele não vai conseguir ouvir nem mais uma voz aqui ao lado. Espera, notícia. Mas a mulher, ela consegue estar a ver o noticiário, ouvir o filho que está aqui a chorar, se bobear, está a cozinhar e está a colocar a roupa na máquina. Mas será que o homem não pode fazer isso? Pode. Também pode ajudar, não é? É dono de casa, faz parte da família, principalmente na realidade em que nós vivemos, mas convenhamos que a estrutura da mulher é para gerir o lar. Ela precisa gerir o lar. Existe muita gente que não vai concordar, mas esta é a minha opinião. Mulher, por mais empoderada que ela seja, quando chega ao final do dia, ela precisa ver o cabelo das filhas, dos filhos, se está em condições, precisa olhar para as unhas dos filhos para saber se está em condições, fazer um tour pelo guarda-roupa, organizar a roupa das crianças, deitar o que tiver que deitar, organizar o guarda-roupa. A mulher precisa ter esta sensibilidade, porque existem muitas mulheres empoderadas, vulgo empoderadas, têm empregadas e já não querem saber da casa. Mas onde é que está? Não sei, a dona fulana é que sabe, mas a casa de quem é? É da empregada ou é tua? Érica, e no que concerne a questão da submissão, como é que vês isso? Vós mulheres, sejais submissas aos vossos esposos. Vós esposos, amai e respeitai as vossas mulheres. Portanto, a mulher deve sim ser submissa. Mas atenção, a submissão não significa ser burra. A submissão não significa tolerar faltas de respeito. A submissão não significa tolerar violência doméstica, que muitas vezes ela não é só física, mas acaba por ser violência psicológica, violência verbal, violência financeira, que é uma violência que não se fala, mas que também existe, e existem muitas mulheres que sofrem esta violência. Que é aquela que muitas vezes o homem é que é o provedor, vai trabalhar, e esta mulher está no desemprego, não trabalha, e o homem acaba por fazer violência financeira, assim como quem não quer nada, sorrateiramente. Ela precisa justificar cada centavo que gasta, e muitas vezes a estratégia é dar o cartão. Não dar dinheiro, mas sim dar o cartão para que ela possa arriscar e ele ter controle. Exatamente, controle de tudo quanto ela gasta e não pode gastar. Eu tive uma águia que dizia, Érica, até muitas vezes
Se eu fosse uma loja que não fosse o supermercado, já ligava para saber, mas tu foste aí fazer o quê? Mas o dinheiro não era só para ir ao supermercado, porque é que tinhas que não? Já estás a gastar demais, controlar cada centavo. E isto psicologicamente vai matando muitas mulheres. Eu já tive uma águia que ela era PhD. PhD. É uma mulher que estudou muito. Doutorado? Exatamente, estudou muito, mas que estava completamente bloqueada. Ela não conseguia passar em um único exame. Não ficava em lado nenhum trabalho. Fazia o teste, reprovava. Porque ela internamente, ela não sabia quem ela era e duvidava do seu potencial. Estamos a falar nada mais, nada menos do que uma mulher que na infância foi violada tanto na família materna quanto na família paterna. A identidade desta mulher ficou abalada. Ela passou a acreditar que não era ninguém, que devia ser tratada como lixo, porque não soube o que é amor, o que é respeito. E ela cresceu completamente insegura. E acima de tudo carregava a crise do abandono, porque não viveu nem com o pai, nem com a mãe, foi abandonada pelo pai. Então a base desta mulher estava completamente desestruturalizada. Foi preciso trabalharmos naquilo que é base, aquilo que é essencial. Eu liguei, é um hábito que eu tenho, de tempos em tempos ligar para as minhas águias para saber como é que elas estão, não é? E ela diz, mãe águia, está tudo bem. A agenda, eu consegui cumprir à risca tudo quanto nós programamos, já estou no último ponto, estou a terminar mais uma formação. Estou a terminar mais uma formação, mas esta formação, tal como nós vimos no treinamento, é uma formação estratégica e já comecei a trabalhar também, já estou a trabalhar há 6 meses. Então, esta mulher está de volta. E é uma mulher que também tinha perdido o controle em casa. Os filhos já não a respeitavam, porque ela estava na cama há praticamente 6 meses. Saía para o básico. Quando nós começámos a fazer o treinamento, ela não tomava banho há 15 dias. 15. Estava completamente deprimida. Completamente deprimida. E já tinha feito medicação. Mas chegou uma altura, ao meio do treinamento, que ela largou a medicação. E eu já não tomo comprimidos. Nem para ansiedade, nem para depressão. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E ela está de volta. Qual é a solução? Controla os teus pensamentos para que não sejas escravo dos teus pensamentos. Quem consegue controlar os pensamentos, automaticamente controla os seus sentimentos e controla os seus comportamentos. Em cadeia. Se eu não controlar os meus pensamentos, eu não consigo controlar aquilo que sinto, muito menos aquilo que eu faço. E vivo sendo reativo. Portanto, melhorar a qualidade dos pensamentos, automaticamente eu melhoro a qualidade dos meus sentimentos e melhoro os meus resultados. Se eu achar que eu sou uma fracassada, eu começo a desenvolver um projeto e logo a meio eu acabo por desistir. Não vai dar certo. O dos outros é sempre melhor e eu paro. Se eu achar que eu sou extremamente competente, que o meu projeto tem valor, eu vou até o fim. E automaticamente eu melhoro aquilo que são os meus resultados enquanto profissional. Érico, infelizmente estamos mesmo. Já estouramos o tempo e foi bom. Obrigado desde já por este momento que soube há pouco, né? Eu é que agradeço, eu só espero não ter derrapado muito, nem não, é conteúdo bom. Mas ainda tem as perguntas da praxe. Sim, né? Temos as perguntas da praxe. Então. Como defines a vida em uma palavra? Como defendo? Como define a vida numa só palavra? Amor. Olhando para trás, que conselhos darias-te hoje? Olhando para trás, que conselhos eu daria? Seja tu mesma, não tenhas medo. Boa. Érica, vamos só então pedir que olhes para aquela câmara, apresentas-te e deixas a pergunta para o próximo ou a próxima convidada, que nós também não sabemos. Olá, eu sou a Érica Xissapa e a pergunta que eu quero deixar é: quantas pessoas precisas de perdoar hoje? Profunda, hein? Foi a pergunta mais rápida. Mais rápida, é verdade. Geralmente os convidados demoram tempo. Érica, nós temos aqui uma lembrança para ti. Está no teu lado esquerdo. Esquerdo? Exato. Pode? Tem uma caixinha para você. É uma caixinha de chocolate. Não sei se você gosta de chocolate.
Linda, personalizada, muito bem. É do nosso ela vem mesmo a calhar. Normalmente, eu não como chocolates. Só há uma altura do mês em que eu como chocolates. Então chegou em boa altura. Então chegou em boa altura. Chegou mesmo em boa altura. Gratidão é palavra de ordem. Esta é a minha máxima que eu uso sempre. Gratidão é palavra de ordem. Obrigada mesmo pelo convite, acima de tudo, e obrigada pela oportunidade de poder passar. Nós é que agradecemos e desejamos que você continue com a sua missão. Amen. Queremos também mandar um abraço para Chocolate Boutique. É Chocolate Boutique ou Boutique Chocolate? Ou Boutique Chocolate, tanto faz também. E para Cléo Eventos. Sim, quando é que a Erika faz anos? 22 de dezembro. 22 de dezembro? Olha, quase. A Cléo faz 18. Olha, mas pode depois do aniversário dela fazer o teu. Cléo Eventos é uma patrocinadora nossa também, que organiza festas. Como diz o Jota, enterro de sogras, tudo. Faz decoração de festas, tudo. Espetacular. Tudo. Espetacular. Muito boa mesmo. Então, quando quiser, tem um contato aqui. Na vinheta. E nós vamos ficando por aqui, marcamos um novo encontro para daqui a 15 dias, aqui mesmo, no Malembe. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Malembe.